Hare Krishna! Haribo! Acredito que estamos ao vivo no Rio Bhakti Center. Vamos ver. ISKCON Rio de Janeiro. Tadã, tadã, tadã. Sim! Temos som, temos imagem. Sim! Temos som, temos imagem. Muito bom. 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 Muito bom. Vamos fazer uma meditação nessa manhã maravilhosa. Srimad Bhagavatam, canto 3, o capítulo 19. O verso é o 32. 19:32. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 19, verso 32. Fernando Araújo, bom dia, Hare Krishna. Merry Krishna, reverências. Eu não vou fazer a brincadeira, viu, do Merry Christmas. Eu prometo. Prometo que dessa vez não vou fazer Merry. Então nós vamos iniciar. Travou, parou tudo? Não pode ser. O que houve aqui? Não, aqui parece que está tudo ok. Vamos fazer uma meditação nessa manhã maravilhosa.
Srimad Bhagavatam. Voltou aí, Fernando? Vamos fazer uma meditação nessa manhã maravilhosa. Está tudo ok aqui, Merry Krishna. Srimad Bhagavatam. Voltou aí, Fernando? Áudio e vídeo legal. Pode ter dado uma paradinha e voltou, né? Nessa manhã maravilhosa. Então vamos desligar aqui e vamos voltar. Muito bem, vamos pedir então que Prabhupada nos abençoe. Já vamos entrando na presença de nosso Guru, Srila Prabhupada, cantando por ele e para ele, Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jala Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jala Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Radanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Haribo! Hare Krishna!
Todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos iniciar então a nossa meditação. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 19, verso 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Makyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chaksur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais sinceras e humildes reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swamiti Namine. Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasanta Todjayan Udiriyai. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. E como sempre nos diz o nosso Siksha Guru Paravyoma Prabhu, a Srila Prabhupada, o propagador. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 19, verso de número 32. Hare Krishna, Sundarangi Devidasi, minhas humildes reverências, a nossa Siksha Guru transcendental Sundarangi, saudade da senhora. Maya yatanuktam avadite hare krita vatarasya sumitra sestitam yata hiranyaksha udara vikramo mahamride kridanavan nikarkritaha. Palavras por palavras. Maya, por mim, yatá, como, anuktam, contado, avadi, foi explicado, te, a você, harehe, da suprema personalidade de Deus, krita avatarasya, que assumiu a encarnação, sumitra, ó querido Vidura, sestitam, as atividades, udara, muito vastos, Vikramaha, poderes, Mahamride, numa grande luta, Kridanava, como um brinquedo, Nirakritaha, morto. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Maitreya continuou: meu querido Vidura, acabo de narrar-te como a personalidade de Deus fez seu advento.
como a primeira encarnação, Javali, e como matou numa grande luta um demônio com poderes precedentes, como se ele não passasse de um brinquedo. Toda esta narração eu ouvi de meu mestre espiritual predecessor. Agora o comentário de sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Aqui, o sábio Maitreya admite que expôs o incidente da morte de Hiranyaksha pela Suprema Personalidade de Deus como uma narração literal. Ele não inventou nada, nem adicionou alguma interpretação, apenas expôs tudo o que tinha ouvido de seu mestre espiritual. Assim, ele aceitou como autêntico sistema de parampara, ou seja, a recepção da mensagem transcendental em sucessão discipular, a menos que seja recebida através deste processo autêntico de ouvir de um mestre espiritual a afirmação de um acharya ou preceptor, não pode ser válida. Não poderá ser válida. Hare Krishna, ISKCON Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Será que é nosso irmão Paravyoma Prabhu? Om Agyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. A ele eu ofereço sinceras reverências. Muito bem. Verso de hoje, Maitreya continuou. Meu querido Vidura, acabo de narrar-te como a personalidade de Deus fez seu advento como a primeira encarnação de Javali e como matou numa grande luta um demônio com poderes sem precedentes, com um demônio com poderes sem precedentes, como se ele não passasse de um brinquedo. Toda esta narração eu ouvi de meu mestre espiritual predecessor. Maitreya diz para Vidura. Maitreya, ele está narrando para Vidura como a suprema personalidade de Deus, na sua encarnação de Javali, Varaha, concluiu essa luta transcendental que, embora, como nós já ouvimos de aulas anteriores, foi uma luta como se fosse algo assim cinematográfico, não é? Os Vingadores. Maitreya está dizendo agora que, na verdade, Krishna parecia estar brincando com o demônio Hiranyaksha, como se ele fosse um boneco. Sabe, as meninas brincam de boneca, os meninos brincam de boneco, como se na sua infância você estivesse ali com aquele Falcon e os bonequinhos brincando. Na verdade, embora a narração tenha sido muito transcendental, muito minuciosa, muitas pancadas, muito sangue, como se fosse uma luta assim tremenda de dois combatentes à altura,
temos que ter a certeza dentro de nossos corações e da nossa consciência de que o poder do Senhor não foi, nunca será e não é colocado à prova nunca. Tudo é dele e para ele. Não há o que temermos nessa terra, nesse mundo, em nenhum outro mundo, nem no céu e nem na terra. Não há o que temermos no mundo material, tampouco no mundo espiritual, se nós estamos conectados como devotos ou devotas da Suprema Personalidade de Deus. O poder da Suprema Personalidade de Deus é ilimitado. Não foi e nunca será colocado à prova. Eu gostaria de compartilhar com vocês um poema bíblico do livro de Jó. Muitos conhecem a história de Jó, que foi tentado por um demônio também, e manteve a sua devoção, a sua fidelidade, a sua amizade com Deus. E no capítulo 26 de Jó, tem um trecho poético que fala assim: nu está o Seol diante de Deus. Sheol é como se fosse o mundo das trevas, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem pelo peso delas. Ele encobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre luz e trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante de sua repreensão. Com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficam limpos. Sua mão feriu a serpente arisca. E agora, tudo isso é apenas a borda de suas obras. E o que ouvimos dele é apenas um suave sussurro. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que acabamos de ouvir dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Todo o poder, toda a honra, toda a glória não tem as qualidades de Shri Krishna, toda a renúncia, toda a beleza. O Senhor é incomparável, imensurável, ilimitado. Como poderemos temer? Como poderíamos contemplar essa luta do Senhor com um demônio que assustava pelo seu poder, céu e terra, abalando o mundo espiritual e deixando os semideuses aflitos? Ora, o verso nos traz que o Senhor terminou a luta como se Hiranyaksha fosse apenas um boneco que ele estava brigando. Não há o que temer. Bhagavad Gita 18:66. Sarva dharman parityaja mamekan saranam vraja aham tuam sarva pabebyo mokshayoshyami marshukaha.
Abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não tema. As palavras ditas ma shukha, não tema, não hesite, não se preocupe. A resposta vem no verso 67, que está explicando exatamente o que o nosso verso vem trazer para nós de conhecimento, de ensinamento. Este conhecimento confidencial do poder de Deus, da verdade de Deus, da supremacia de Deus, jamais pode ser explicado às pessoas que não são austeras, devotadas, que não se ocupam em serviço devocional e aqueles que têm inveja dele. Então, o perigo não está nas entidades demoníacas. O perigo não está no mal que tenta nos atacar. O perigo está em nós, está em nossa consciência, está em nossa maneira de tratarmos a grande oportunidade que tivemos de estarmos nessa vida encarnados como seres humanos, capazes de amar, capazes de se tornarem devotos, capazes de compreender as Sagradas Escrituras, dotados de inteligência, prestes a descobrir o segredo da vida. Você não é o corpo, você é a alma, e a alma ela tem como dharma constitucional amar a Deus acima de todas as coisas e a todas as entidades vivas como se fosse você mesmo, porque dentro delas habita a presença de Deus como Paramatma em seus corações. Sim, aqui está o perigo. Olha no espelho agora, eu estou falando aqui na telinha, eu estou vendo a minha carinha. Muito fofinha, por sinal. E eu estou vendo que o perigo está bem na minha frente, que sou eu mesmo. Você tem o poder de danar tudo. Autodanação, danação, demonização. Olha só o que diz o mantra de número 3 do Shri Upanishad. Vem comigo. Ashurya namate loka andena tamashavrataha tanste pratyabhiga chanti yekechatmahano janaha. Ou seja, o matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como mundo dos infiéis, planetas cheios de ignorância e cheios de escuridão. Oh, meu Deus! Como assim, matador da alma? A alma não é eterna, a alma não é imortal. Sim, mas se você recebeu esse corpo humano dotado de consciência, e se você não está com a sua consciência em Krishna, e você se identifica com esse corpo e começa a fazer de tudo mesmo, para satisfazer os seus próprios desejos,
esquecendo de quem é o desfrutador universal, você começa a cair num mundo sem volta. Você começa a ser o matador da sua própria alma. E o seu caminho não será outro senão entrar em planetas conhecido como mundo dos infiéis, que são cheios de ignorância e escuridão. Prabhupada explica isso de maneira assim magistral. Ele explica que a vida humana distingue-se da vida animal por causa da profunda responsabilidade. Pois aqueles que conhecem essa responsabilidade e trabalham nesse espírito chamam-se suras, ou pessoas divinas. Aqueles que negligenciam, que não conhecem ou não aceitam essa responsabilidade, são chamados de asuras, de pessoas não divinas, também conhecidas como demônios. Em todo o universo existem apenas essas duas classes de seres humanos, disse Prabhupada. Duas classes de seres humanos. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem meio termo. Não dá para ser um asurinha bondoso, nem um sura malvadinho. Ou você é uma pessoa divina ou você é uma pessoa não divina. O Rig Veda declara que os suras almejam sempre os pés de lótus do Senhor Supremo e suas ações são compatíveis com isso. Não é da boca para fora. Não é dizendo que é fiel a Deus. Eu creio em Deus. Deus é maravilhoso. E as suas ações são horríveis. O caminho desses seres que se devotam a Deus e que escolhem o caminho da consciência de Deus, Prabhupada diz que é tão iluminado quanto o caminho do sol. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar-se de que a alma obtém a forma humana após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo de transmigração. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, não dá para perder tempo, porque nós já passamos poucas e boas. E se nós estamos aqui hoje, num corpo humano, e se a nossa consciência está se aproximando da consciência de Krishna, se nós estamos na ISKCON, se nós conhecemos Srila Prabhupada, se nós estamos assim, com a graça de termos encontrado um mestre espiritual, ou se pelo menos já estamos convivendo de certa forma, numa boa associação com os devotos de Krishna, estamos sendo muito abençoados. Porque passamos muitas e 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 muitas vidas para chegarmos aonde estamos. Então a burrice maior é você perder essa oportunidade maravilhosa. Por isso eu disse, não é o demônio, não é o mal. O perigo é você, o perigo sou eu. O perigo é não entendermos que somos devotos e devotas. E principalmente não só com palavras, porque você pode até ter feito seus votos na cerimônia de fogo, ter ganhado um nome espiritual, mas se você continua tendo comportamentos assúricos, você não vai alcançar
o Supremo. Prabhupada deu a vida dele para nós. Ele gastou a vida dele para nós. Eu estava vendo um vídeo, eu nem gosto de ver esses vídeos do final, da última lição de Prabhupada, mas assim, só de ver os devotos ali perto dele, e ele pregando e ele ensinando, deu para perceber que ele estava assim, a vida material dele, a vida física dele, ele deu para nós muitos anos de vida, para deixar toda essa riqueza, todo esse conhecimento, todas essas orientações, tudo mastigado, tudo bonitinho, tudo pronto, sabe? Tipo papai e mamãe, deixou tudo aqui para você, filhinho. Só você sentar aqui, a sua maçãzinha já está aqui raspada, a bananinha amassada, o suquinho batido no liquidificador, é só você pegar a colherzinha e comer. Faça a sua parte. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar-se de que a alma obtém a forma humana após uma evolução de milhões de anos no ciclo de transmigração. O mundo material é às vezes comparado a um oceano. E o corpo humano, diz Prabhupada, a um barco muito sólido, projetado para cruzar este oceano de miséria material. Então, assim, nós estamos afortunados, porque nascemos neste corpo humano que Prabhupada chama de barco sólido, projetado especialmente para ter o poder de cruzar o oceano de miséria material. E agora, Prabhupada, nesse verso do Shri Upanishad, vem ensinar para nós aquilo que nós temos que aprender desse verso de hoje. Ele diz assim: as escrituras védicas, as escrituras sagradas e os acharyas e os preceptores santos são comparados a hábeis barqueiros, capitães. Ou seja, nós temos o barco, a nossa alma está aqui, dentro desse corpinho, ó, corpinho material, que tem a capacidade de cruzar o oceano. Mas, imagina você, somente a galera aí do Rio de Janeiro, que está acostumada a ver essas embarcações maravilhosas. Você não tem habilidade, conhecimento, você não tem habilitação, você não tem arraiz para ser capitão da embarcação. Você vai atravessar o oceano sozinho? Ah, mas eu estou num barco super poderoso, uma lancha aqui, um veleiro. O que vai acontecer? Você vai se perder no oceano, você vai deixar o barco até virar, você vai afundar, porque você não tem noção de dirigibilidade, de navegabilidade, você não tem conhecimento. Então o que Prabhupada fala? Que as escrituras védicas, os acharyas, os preceptores santos são comparados aos hábeis. Hábeis é aquele que possui a habilidade. Barqueiros, capitães, navegadores. E as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas às brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Haridarshana, minhas reverências, Super Prabhu Haridarshana,
nosso Siksha Guru Transcendental. Também a Anabela Oliveira, minhas reverências, sejam muito bem-vindos. Srimad Bhagavata, canto 3, capítulo 19, verso 32. Olha que coisa maravilhosa que Prabhupada nos explica nesse comentário. Assim como o tema da nossa aula de hoje, as escrituras védicas e os acharyas, os preceptores santos, ou seja, os professores capacitados, são comparados a hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo são as brisas favoráveis que nos ajudam como barquinho a navegar rumo ao destino desejado. E as pessoas teimosas não se assustam quando escutam esse mantra 3 que fala: ó matador da alma. Em nossas orações diárias nós cantamos Yasa Prasado, Bhagava Prasado, Yasa Prasada Nagati Kutopi. Através do prazer do mestre espiritual, obtém-se um poder extraordinário, especialmente no que se refere ao avanço espiritual. Ou seja, as bênçãos do mestre espiritual são poderosas, mais poderosas do que o nosso esforço pessoal para conseguir o avanço. Não há outra maneira a não ser nos inserirmos com fé neste parampará e acreditarmos nas palavras dos mestres espirituais fidedignos. Por quê? Porque o mestre espiritual fidedigno recebeu de seu mestre espiritual fidedigno, que recebeu de seu outro mestre, e assim até Krishna, um poder que foi derramado direto do Senhor para alcançar-nos, para que possamos, através desse poder, termos o nosso avanço espiritual. É a mesma coisa como se você fosse pilotar esse barco para atravessar o oceano, e você vai lá e faz uma aulinha lá, sabe, de um professor que não aprendeu de um professor fidedigno e ensinou coisas erradas, e você aprende coisas erradas. E lá no meio do oceano, no meio de uma tempestade, você não vai saber o que fazer, porque você não teve um professor fidedigno. Espiritualmente é a mesma coisa. Ora, Prabhupada está comparando o nosso corpo como uma embarcação capaz de navegar e atravessar o oceano de miséria material para alcançar a margem superior, que é o mundo espiritual, e você vai encarar isso sozinho? Sem conhecimento, sem sabedoria, sem poder, como Prabhupada. As bênçãos do mestre espiritual são mais poderosas do que o nosso esforço. Narottama Dasa Thakura diz: Guru Mukha Padma Vakya Shiteti Karya Aikya Aranakariha Mane Asha. Especialmente para o avanço espiritual, deve-se executar a ordem genuína do mestre espiritual. A ordem genuína do mestre espiritual. Então, o sistema parampará pode-se, através dele, receber este poder espiritual original, que é proveniente direto da
suprema personalidade de Deus. Evam parampara praptam imam. Evam, assim, parampara, por sucessão discipular, praptam, recebida, imam, esta ciência. O nosso verso, ele diz, Maitreya continuou, meu querido Vidura, acabo de narrar a você como a personalidade de Deus fez seu advento como a primeira encarnação de Javali e como matou numa grande luta um demônio com poderes sem precedentes, como se ele não passasse em um brinquedo. Essa, vamos dizer assim, é o segundo recorte do verso. O primeiro é esse que acabamos de esmiuçar sobre as glórias do Instituto Parampara. E agora, nessa primeira parte do verso, ficamos pensando muitas vezes, como assim? Porque um grande sábio, um mestre espiritual fidedigno da envergadura de Maitreya, falando para Vidura, que era outro super avançado devoto do Senhor Krishna, sobre um javali lutando com um demônio como se fosse um boneco. A narração de um demônio lutando com um javali parece um conto, não é? Mas eu digo para você, não é uma historinha, não é um conto de fadas, é a mais pura misericórdia divina para as nossas vidas. Pois para nós aprendemos que o que importa é seguirmos um método para alcançarmos o coração do Senhor, para atingirmos a meta, que significa serviço devocional, amoroso. Então, para nos ajudar, para nos amparar, para derramar a sua misericórdia sobre nós, a inteligência suprema, da pessoa suprema, da suprema personalidade de Deus, nos brinda com seus passatempos transcendentais, através de seus fidedignos e fiéis narradores, dentro de uma sucessão maravilhosa chamada Parampara. Por pura misericórdia, eles nos brindam com essas narrações, com um único contexto, para que nossa mente possa estar sempre conectada com Ele. Se o objetivo final é alcançarmos serviço devocional puro, amoroso, e se a orientação básica é lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna, como? Através de um processo, qual? 9 processos do serviço devocional, onde, entre eles, ouvir e cantar são os predecessores. Estamos ouvindo Maitreya e Vidura nesse passatempo para nos absorvermos em lembrar de Krishna e nunca esquecermos de Krishna. Srila Prahlada Maharaj recomendou Sravana Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam.
Arshanam Vandanam Dashyam Sakyam Atmanivedanam. Só que Sravanam é o primeiro. Ouvir o nome e as glórias da Suprema Personalidade de Deus. E depois que ouvimos, cantamos as suas glórias. E por estarmos ouvindo e falando sobre suas glórias, nos lembramos do Senhor. Lembrar-se sempre de Krishna. Nunca esquecer-se de Krishna. E só podemos servir aos pés do Senhor se estamos lembrando dele. E se servimos ao Senhor e aos seus pés de lótus, estamos adorando a deidade, prestando reverências, atuando como servo, e assim conseguimos fazer amizade com ele. E, por final, esse processo nos leva à rendição completa ao Senhor. Shravanam, ouvir, é o primeiro passo para adquirir conhecimento. Não devemos dar ouvido, então, a pessoas autorizadas. Se é tão importante ouvir, tape seus ouvidos. E só abra para ouvir os passatempos da glória do Senhor, de pessoas autorizadas. Tenta aprender a verdade aproximando-se de mestres espirituais, fazendo perguntas, porque essas almas que já estão autorrealizadas podem transmitir a nós conhecimento, porque eles viram a verdade. No Mundaka Upanishad se recomenda, para compreender a ciência transcendental, é preciso aproximar-se de um mestre espiritual autêntico. Deste modo, este método em que se recebe com submissão o confidencial conhecimento transcendental não se baseia em especulação. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami. Está entendendo? Maitreya falando para Vidura. Chaitanya Mahaprabhu falando para Rupa Goswami. Quem que você anda ouvindo por aí, meu filho? Quem você anda ouvindo por aí, minha filha? Você acha que você vai parar onde ouvindo besteira? Enquanto atravessa a criação universal de Brahma, pode ser que alguma alma afortunada receba a semente de Bhakti Lata, a trepadeira do serviço devocional. Tudo isso acontece por graça. Graça do Guru e de Krishna. Madhya Lila, 1951. É incrível, não é? Como a Escritura Sagrada, ela se completa, ela fala, ela ensina. Vamos lá. O nosso verso de hoje. Maitreya continuou. Meu querido Vidura, acabo de narrar como a personalidade de Deus fez seu advento, como a primeira encarnação javali, e como matou numa grande luta um demônio com poderes sem precedentes, como se ele não passasse de um brinquedo. Toda essa narração eu ouvi de meu mestre espiritual predecessor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parampara ki Jai, Krishna Katha Ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Haribo, Gora Premanande. Muito obrigado a todos que tiveram aí paciência de estarem me ouvindo há 56 minutos, quase uma hora. Muito obrigado pela oportunidade de estar em associação com devotos e devotas assim, tão avançados quanto essa assembleia. É praticamente uma constelação de Vaishnavas da Rio Bhakti Center. Jai, Mary Krishna, Rei Bianchi, minhas reverências. Marcelo Magalhães, meu amigo, meu irmão, como podemos fazer um bom uso do nosso falso ego? Bom, primeiro lembramos das palavras de Srila Prabhupada, né? Fazer um bom uso de um mau negócio. Fazer um bom uso de um mau negócio significa que você não vai se identificar com esse falso ego. O falso ego, ele é necessário enquanto estamos neste corpo, todos sabem, mas a identificação, você achar que você é branco, brasileiro, negro, americano, bonito, feio, e ficar dando ouvido para os desejos de sua mente, você vai se afundar. Mas usar os mecanismos da embarcação, ou seja, o nosso corpo, e vocês sabem que nós temos vários corpos, inclusive o falso ego, usar tudo isso como a embarcação. A embarcação não é importante. Os navegantes são importantes, porque a embarcação, ela é um meio para levar você até a outra margem do rio. Você cuida da embarcação, você trabalha com ela, você abastece, você issa a vela, mas não há que você achar que você é o carro quando você dirige. Simplesmente é um veículo importante para nos levar a um bom lugar. Então, fazer um bom uso do nosso falso ego, na minha opinião, seria mais ou menos esse o caminho, Marcelo. Espero ter respondido a você de uma maneira simples, porém não errada. Sundarang Devidasi, Jaya Prabhupadre, suas bênçãos. O Senhor te abençoe, Sundarang, em nome do Pita, do Putra e do Paramatma. Pois é, Maitreya, ele é da época de Krishna. Então ele recebeu do próprio Senhor todo essa Shakti, todo esse Darshan. Agora, se Maitreya foi rendido, né, assim, formalmente aceitando um mestre espiritual, eu vou dizer para você que eu não lembro. Então, se algum Siksha Guru presente aí na live quiser responder agora, ou se não, com toda a humildade, eu digo que Maitreya, ele teve contato direto com Krishna momentos antes de Krishna abandonar o planeta. Então, acho que um mestre espiritual maior do que esse seria impossível. Mas se ele passou por um processo de rendição formal de outro acharya,
Aí nós vamos descobrir, e eu prometo a você, Sundarang, que no mais curto espaço de tempo eu vou te responder, porque eu também fiquei curioso agora com a sua transcendental pergunta. Eu sei que ele esteve presente, né? Face to face com o Senhor Krishna, antes de Krishna abandonar o planeta. Então, ISKCON Rio de Janeiro, Anabela, ISKCON Rio de Janeiro, que é nosso irmão Haridarshan, Otávio Daniel Neves, Maria, Hare Krishna, Otávio. Acho que eu tinha me esquecido de você. Esquecido de falar seu nome, né? Mas não esquecido da sua pessoa como meu irmão querido. Merry Krishna, que a gente lembra sempre do Natal, né? Do Merry Christmas. O Fernando Araújo, que está aí desde o comecinho da live, nos ajudando, dando os feedbacks. Vamos lá. Gratidão pela aula e pela resposta. Ficou meio truncada a minha resposta, né, Sundarang? Mas nós vamos descobrir. Acho que é bem legal isso que você perguntou. Muito obrigado, Prabhu. Muito obrigado, ISKCON. Todas as glórias a Srila Prabhupada. É isso, todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos encerrar cantando Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Homenagem à nossa querida Sundarang Devidasi, cantando esse finalzinho com essa melodia tão maravilhosamente entoada por sua santidade Purushatraya Swami. Hari Haribo, todas as glórias a Srila Prabhupada. Mais uma vez, gratidão e peço perdão pelas minhas ofensas, falhas. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, a oportunidade de falar para uma assembleia tão poderosa, mas eu sou apenas um iniciante, então peço desculpa pelas minhas ofensas e com a graça de Krishna eu prometo que estou me esforçando para melhorar bastante. Até a próxima! Hare Krishna!